Olá pessoal, é de Carlos Cardoso dando continuidade ao terceiro dia da série contando a história de Riacho dos Cavalos. Quero dizer para vocês que estão acompanhando, hoje é o terceiro dia, no qual iremos continuar falando sobre os benfeitores da cidade de Riacho dos Cavalos no início, pessoas que contribuíram, né? Os primeiros benfeitores de Riacho dos Cavalos. Já falei ontem vários nomes e hoje nós iremos falar mais um pouco sobre algumas pessoas muito importantes. Inclusive vamos começando aqui com Maria Carneiro Vaz. Maria Carneiro Vaz, que tem história na cidade de Riacho dos Cavalos. Mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Eu peço que você se inscreva, comente e que você esteja sempre acompanhando as nossas postagens. Eu vou dar uma pausazinha aqui porque eu vou ler o nome de umas pessoas que eu esqueci ontem e hoje eu não quero deixar em branco. É rapidinho, é só uma pausazinha e volto dentro de alguns segundos. Pronto, cheguei novamente. Quero citar aqui meu cunhado Junivan, que mora na cidade de João Pessoa, mas está sempre acompanhando nosso trabalho e sempre acreditando naquilo que nós fazemos. Também eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Raí Souza Construções, que todos os nossos vídeos ele comenta, ele vê os nossos vídeos, né? Ele vê os nossos vídeos. E também Felipe Silva, que hoje também colocou o seu comentário. Você quer que a gente cite a sua participação, você também pode entrar em contato conosco assim nos comentários dos vídeos. Vamos deixar de conversa, né? E vamos trazer uma parte muito interessante do nosso das histórias de Riacho dos Cavalos, onde falamos sobre os benfeitores, os primeiros benfeitores de Riacho dos Cavalos. Maria Carneiro Vaz. Esse nome eu acho que quase todos os riachuenses já ouviram falar, mas vamos trazer um pouco da história de Maria Carneiro Vaz. Maria Carneiro Vaz, a minha mãe, isso falando do autor do livro, que é Benedito Carneiro Vaz. Esse livro é de autoria de Benedito Carneiro Vaz, filho de Maria Carneiro Vaz. E a gente sempre dá os créditos a quem é de direito, né? Maria Carneiro Vaz, a minha mãe, foi a primeira professora do sítio Riacho dos Cavalos. Quando o sítio passou a condição de distrito, ela continuou ensinando na qualidade de servidora do estado da Paraíba. Minha mãe alfabetizou a população de Riacho dos Cavalos quase na sua totalidade. Ela ensinou aproximadamente 36 anos em Riacho dos Cavalos. Quantas pessoas hoje formadas nos mais diversos cursos foram alfabetizados por ela? E é incalculável esse número. Mamãe, segundo o autor do livro, tinha um coração generoso e por isso mesmo oferecia lanche aos seus alunos feito na sua casa, com seu próprio recurso, já que naquela época não havia merenda escolar. Reconheço e proclamo que foi do alto valor e colaboração prestada por minha mãe, a professora Maria Carneiro Vaz, população de Riacho dos Cavalos. Nesse sentido, em nome da família, quero agradecer ao ex-prefeito de Riacho dos Cavalos, Antônio Brilhante Suassuna, por ter homenageado a memória da minha mãe, colocando o seu nome num grupo escolar de Riacho dos Cavalos. A ele as nossas imorredora de gratidão. Vamos falar agora de Monsenhor Constantino. Saber quem era? É da história, tem que ser falado. Quando criança, ouvia sempre minha mãe ter seus maiores elogios ao Monsenhor Constantino Vieira, que foi um dos maiores amigos do meu pai. Ele era primo do meu amigo Walter Fernandes de Queiroga. Todos os anos, Monsenhor Constantino passava uma semana hospedado na nossa casa.
fazendo o evento chamado de Sobriga, que desobriga, que consistia na celebração de missa, batizado, confissão, comunhão, casamento e pregações. Isso ocorria na nossa casa, no sítio Riacho dos Cavalos, PB. Monsenhor Constantino era um religioso iluminado por Deus e por isso era tão querido no meio dos católicos. Major Velho Carneiro, já ouvi falar. Você já? Então vamos ver um pouco da história de Major Velho Carneiro. Uma das figuras mais conhecidas em Riacho dos Cavalos, PB, foi o meu tio Francisco Carneiro Vaz, apelidado de Major Velho Carneiro. O Major Velho Carneiro era agropecuarista e industrial, possuía uma indústria a vapor de descaroçar algodão e moer cana para fazer rapadura. O Major Velho Carneiro era, esse que eu já li, né? Depois de descaroçado e prensado, o algodão era vendido para Campina Grande e Mossoró. Sempre vendo aqui a história, Campina Grande e Mossoró fez muita parte do comércio de Riacho dos Cavalos. Vendia também rapadura para o comércio de Riacho dos Cavalos e gado para Campina Grande. O meu tio Major Velho Carneiro militou na polícia de Riacho dos Cavalos, tendo sido eleito vereador. Ele doou terreno para a construção da matriz. Olha aí, pessoal, a história é bom por isso. Quem doou terreno para a construção da matriz de Riacho dos Cavalos foi Major Velho. Por isso, em sua homenagem, a igreja recebeu o nome de Igreja São Francisco. Em seguida, construiu uma casa perto da igreja e doou para ser a casa paroquial. Considero o Major Velho Carneiro como um dos maiores e importantes benfeitores de Riacho dos Cavalos, pois, além de oferecer grande quantidade de trabalho à população, todas as casas do distrito de Riacho dos Cavalos foram construídas em sua terra. Vamos falar um pouco Francisco Fernandes Carneiro, Chico Nuca. Francisco Fernandes Carneiro, conhecido por Chico Nuca, foi sem dúvida uma figura muito importante em Riacho dos Cavalos. Ele foi o segundo encarregado do assunto do IFOCS de Riacho dos Cavalos, IFOCS, de Riacho dos Cavalos. Ele deixou de ser encarregado desse assunto quando o mesmo passou a ser administrado pelo governo do estado da Paraíba. Inclusive, na época, o governador era Rui Carneiro. Chico Nuca não era uma pessoa de muita visão e foi um grande líder em Riacho dos Cavalos por longo período. Ele era um grande conciliador, pois tinha muita habilidade para resolver problemas. Daí sempre era chamado para apaziguar conflitos de terra, de discussão familiares, enfim. Ele era solicitado para resolver todos os problemas em Riacho dos Cavalos e sempre os resolvia satisfatoriamente. Chico Nuca era um grande contador de histórias, ficava horas e horas a contar histórias e anedotas. Por sinal, ele levava muito jeito para contar anedotas. Chico Nuca foi um grande administrador e, ao mesmo tempo, um grande amigo do povo de Riacho dos Cavalos. Vamos falar de uma figura que meus pais, meus avós sempre falavam nele, que era Dr. Sandi. Pergunta a seu pai se você é novo. Quem foi Dr. Sandi em Riacho dos Cavalos? Mas enquanto isso, nós vamos perguntar aqui ao escritor desse livro que nos traz grandes revelações e é algo muito interessante trazer a memória da nossa querida, amada, estimável Riacho dos Cavalos. Um outro benfeitor de Riacho dos Cavalos foi o médico Bernardino Soares Barbosa, conhecido por todos como Dr. Sandi. Vamos saber um pouco da história de Dr. Sandi. Ele era clínico geral, fazendo tudo, inclusive realizando o trabalho de ortopedista, oculista, ginecologista, psiquiatra e etc. O Dr. Sandi passou muitas décadas trabalhando como médico para a população de Riacho dos Cavalos, tendo salvado milhares de vidas. Um grande contribuinte realmente para a cidade de Riacho dos Cavalos.
E agora nós vamos falar, deixe-me ver, já passamos de horário, mas vamos ler aqui falando sobre Francisco de Andrade Carneiro. E nós paramos aqui depois de falarmos em Francisco de Andrade Carneiro, e amanhã damos sequência à nossa série de histórias sobre a cidade de Riacho dos Cavalos, que tem muita novidade. Tem coisas que eu leio, releio, porque é muito bom saber e ver que a nossa querida Riacho dos Cavalos tem uma história linda. Então vamos lá. Francisco de Andrade Carneiro, conhecido como Dr. Chico, Carneiro, prestou relevante serviço ao povo de Riacho dos Cavalos, sua terra natal. Médico do acampamento do Denox, em São Gonçalo, no município de Souza, ia frequentemente a Riacho dos Cavalos a atender a sua população. Um fato que nunca esqueci, relacionado à trajetória do Dr. Chico Carneiro como médico, foi ter adiado o retorno a São Gonçalo após saber que a esposa do engenheiro agrônomo Jaceguai Martins, chefe da fazenda do governo situada em Riacho dos Cavalos, estava prestes a ter neném. Ele falou que jamais viajaria deixando uma senhora naquela situação, num lugar onde não havia médico, transportes e nem telefone. Por isso ficou aguardando a hora de fazer o parto, como realmente o fez. À meia-noite, o nosso vizinho doutor Jaceguai Martins veio chamá-lo, já que sua esposa tinha começado a sentir as dores de parto. Eu acompanhei o Dr. Chico Carneiro e testemunhei que ele passou o resto da noite observando a parturiente, só conseguindo fazer o parto pela manhã, pois a criança estava atravessada. Dr. Chico Carneiro, aquela senhora jamais, segundo o Dr. Chico Carneiro, aquela senhora jamais conseguiria ter o filho sem o auxílio de um médico, já que a criança era muito grande. Em seguida passou o resto do dia à disposição do senhor da senhora, temendo que ela sentisse algo em consequência do parto. À noite, resolveu viajar, afirmando que a senhora estava fora de perigo, partindo feliz por ter salvo aquelas duas vidas. E esse foi um dos muitos atos nobres do Dr. Chico Carneiro, que salvou muitas vidas, principalmente em Riacho dos Cavalos. Amanhã nós vamos falar sobre Janduí e Dalva Carneiro, vamos falar sobre Américo Maia de Vasconcelos, doutor Américo, também tio Toninho e o médico de Riacho dos Cavalos, José Vieira Carneiro, Zé Mago, professor João Vieira Carneiro, Manuel Tomás de Aquino, isso pessoas que fizeram e deixaram o seu nome na história de Riacho dos Cavalos, como também o caso de Francisco Gomes de Andrade, Chico Tomás, Joaquim Vieira de Andrade, Joaquim Zeco, Francisco Vaz Carneiro, Chico Vaz, Neutília Carneiro de Freitas, Francisca Carneiro Vaz, Ana Vieira Carneiro, José Inocêncio de Almeida, Barda, professora de catecismo, José Cavalcante, Zé de Compadre. E também iremos falar ainda durante mais dias sobre a parteira Luzia, Maria Lina, outros notáveis colaboradores de Riacho dos Cavalos que foram José Vieira Lima, Dodó, João Carneiro Vaz Duca, Joaquim Miguel e Manuel Serafim de Andrade, Dona Bela, Francisco Cassiano Campos, Chico Caboclo, Caetano de Aurora, Joel, Otávio, Pinheiro Filho, Emanuel Vieira Lima, Luiz, Antônio Guedes da Costa, João Guedes de Oliveira, enfim, muitos nomes que cada nome tem uma história, cada história é uma mais linda que a outra, e nós iremos trazer sempre aqui para vocês durante essa série de histórias da nossa querida, daquela que eu costumo dizer que por onde eu andar, vou sempre levar esse nome comigo, né? Que é o nome doce, que é o nome da nossa querida Riacho dos Cavalos. Por onde eu andar, eu vou sempre lembrar, Riacho é e será sempre o meu lugar. Se inscreva, compartilhe, comente, dê sua opinião, entre no site Riacho em Foco, entre na web rádio Riacho em Foco, entre nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e nos grupos também de Facebook do Riacho em Foco, e contribua com a nossa cidade, porque você contribuindo com
o nosso trabalho aqui no canal, você está contribuindo com a cidade de Riacho dos Cavalos. Um abraço bem grande para todos vocês, pois moram todos no meu coração.